A Bíblia diz no livro de Mateus, no capítulo 25, nos versículos de 1 a 46. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. Então, quantas e quantas vezes o Senhor Jesus está nos ensinando a respeito do reino dos céus, ou o reino de Deus, mas em Mateus é usado reino dos céus. A salvação. E aqui ele está comparando, é semelhante a 10 virgens que, pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. Então, a comparação aqui, a parábola, é sobre as 10 virgens e o noivo. 2. 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. Sempre me chamou a atenção. Por que começa falando das imprudentes e depois das prudentes? E as pessoas que não leem a Bíblia citam as prudentes e as imprudentes. Mas tu tá vendo na Bíblia que são as imprudentes e depois as prudentes? Aí tu vai dizer, o que importa? Importa muito! Porque ser imprudente é natural, é normal, é o que todo mundo é. Imprudente, louco, maluco, tolo, que nós estudamos em Provérbios. Se tu não sabe, nós temos 2 playlists, temos o estudo completo de Provérbios no canal. E ser prudente não é natural, é espiritual. A prudência é irmã da sabedoria. Quando é que tu adquire a prudência? Quando tu adquire a sabedoria. E quem é a sabedoria? A sabedoria é uma pessoa. A sabedoria é o Senhor Jesus, é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo que habita em nós, ele é sábio, ele é prudente. Então, 5 delas eram imprudentes. O normal, entre aspas, é ser imprudente. É fazer o que não é para fazer. O ser humano largado, deixado, entregue a si mesmo, ele vai ser imprudente. Ele vai ser inconsequente. Ele vai agir de forma tola. Mas a presença de Deus, do Espírito Santo, de Jesus em nós, quer dizer, o reino dos céus em nós, nos torna prudente, nos torna sábios. Então, isso aqui passa batido. As pessoas não percebem, mas o negativo está em primeiro lugar. 5 delas eram imprudentes e 5 eram prudentes. Como que tu vai ser prudente? Se o Espírito Santo te fizer prudente. Como que tu vai ser sábio? O Espírito Santo. Inteligente. Então, a construção, vamos dizer assim, da prudência já é o sinal da presença do Espírito Santo. Vamos continuar que vai só melhorar, só melhora. Então, 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo, mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Tu viu o capítulo de ontem? Todas ficaram sonolentas e adormeceram. Então, tanto as prudentes quanto as imprudentes ficaram sonolentas. E o que o Senhor Jesus falou no capítulo de ontem, no 24? Vigiar. O que é vigiar? É ficar de olho aberto. O que é um vigilante? É alguém que vigia enquanto os outros dormem, né? Tá de olho aberto, tá acordado. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo, saiam ao encontro dele. Então,
Todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. E as imprudentes disseram às prudentes: deem a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Outra coisa, as imprudentes falam, né? Olha só, as imprudentes disseram às prudentes. Quem é que fala? Fala. A gente já estudou. Até o tolo, quando fica calado, quieto, ele é considerado, reconhecido como sábio. Então isso aqui também chama atenção. Quem é que falou? As imprudentes falaram para as prudentes. E olha a ideia genial delas. Deem a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não sei como é que tá na tua Bíblia. Na minha tá com letra maiúscula e tá com ponto de exclamação. É tipo assim, ó, bem capaz. Não. Porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que o vendem e comprem óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens imprudentes, dizendo, sempre falando: Senhor, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu: em verdade eu lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Então, esta parábola é uma continuação, uma sequência do capítulo de ontem. Porque a volta do Senhor Jesus. Quem é este noivo? Senhor Jesus. A volta de Jesus. Então, as imprudentes não estavam preparadas. Isso que elas tiveram que fazer no desespero, elas tinham que ter feito antes. Porque por que as prudentes fizeram? Pensaram, né? As prudentes estavam preparadas. Elas queriam a volta do noivo, a chegada do noivo. 14. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 talentos e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles. E então partiu. Então, assim, o que a gente tem que falar aqui? Talento. As pessoas pensam que talento é talento. Não é talento. Quer dizer, é também, mas não é. Aqui está sendo bem dito, está explicando bem. Ele confiou os seus bens. Ele confiou os seus bens. Então, o talento era algo material valioso. E eu fiz aqui uns cálculos, né? Porque você sabe, eu não sou tão boa de números. Então, 1 talento, 2 talentos e 5 talentos. O que é o talento? É uma peça de ouro ou de prata que valia como dinheiro. Era um bem material. E cada talento pesava 34 quilos. Então, é como se fosse uma barra de ouro, né? Eu tô usando essa expressão uma barra, mas o formato variava. Então, assim, podia ser de ouro e podia ser de prata, mas o mais comum é que ele fosse de ouro. Então, olha só, era uma peça de ouro que estava sendo confiada aos seus servos. Vocês prestaram atenção? O homem ia se ausentar do país e ele confiou os seus bens aos seus servos. Então, ele confiou ouro aos seus servos, tá? Para um, ele deu 5 talentos. Então, se cada talento era 34 quilos, nas minhas contas, ele ganhou 170 quilos de ouro. Tu tá entendendo? O que ganhou 5 talentos, tá comigo ali, 15. A um deu 5 talentos. Então, esse ganhou 170 quilos de ouro. O outro ganhou 2 talentos. Então, ele ganhou
68 quilos de ouro. E um ganhou 34 quilos de ouro, tá? E é muito forte o que está escrito aqui, ó, na sequência. De acordo com a capacidade de cada um deles. E então partiu, conforme a capacidade de cada um deles. O que ganhou um, o que ganhou 2, o que ganhou 5, foi de acordo com a capacidade de cada um deles. Eu, como professora, eu tinha as tarefas normais para todos, mas tinha crianças muito rápidas, muito assim, perfeitas, maravilhosas, e eu tinha que ter tarefas extras para essas crianças, ou livros, ou jogos, porque eles faziam e eles queriam mais. E a gente aprende que as pessoas são diferentes desde criança, que uns têm uma capacidade maior do que outros. Existem pessoas que são muito dedicadas, caprichosas, esforçadas, e outros, tipo, não estão nem aí. E, inclusive, crianças. Então, tu tem que puxar. Só que aqui, o que tu tá vendo? O homem, ele deu os talentos conforme a capacidade de cada um deles. Tu tá comigo? Então tá. 16, tá certo? Sim, 16. O servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo que tinha recebido 2, ganhou outros 2. Mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Então, o que acontece? O que ganhou 5 e o que ganhou 2 saíram imediatamente a negociar. Como eu estou contando para vocês do exemplo. As crianças, baixo a cabeça, vão trabalhar. Vão fazer atividade. O outro, aquele que já ganhou só 1, ele escondeu. Olha a diferença do comportamento. 19. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de contas com eles. Então, depois de muito tempo, o que eu falei no outro capítulo? Para tu não ser enganado, tu tem que observar. Há um tempo transcorrido. A árvore tem que produzir frutos. Tu tem que observar, que analisar, que discernir. Não te joga, sabe? Então, depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de contas com eles. Aproximando-se, o que tinha recebido 5 talentos entregou outros 5, dizendo: o senhor me confiou 5 talentos e eis aqui outros 5 que ganhei. O senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito colocarei. Venha participar da alegria do seu senhor. E aproximando-se também o que tinha recebido 2 talentos, disse: o senhor me confiou 2 talentos, eis aqui outros 2 que ganhei. Então o senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito colocarei. Venha participar da alegria do seu senhor. Então o que nós temos aqui? Um ajuste de contas, né? Quem foi fiel no pouco foi colocado sobre o muito e ia poder participar da alegria do seu Senhor. Isso para nós é muito forte. Eu não sei o que Deus tem confiado nas tuas mãos. Eu não sei qual é o bem maior, né, que Deus tem te dado. Acima de tudo é a nossa vida, é a salvação. Mas vamos pensar de outra forma. O que o Senhor tem te dado? Quais os talentos que Ele tem te dado? Tu está sendo fiel no pouco? O teu Pai vai te colocar sobre o muito e tu vai participar da alegria do teu Senhor. Isso é a maior recompensa. Primeiro, ser reconhecido pelo Pai, pelo Senhor, servo bom e fiel. Servo bom e fiel.
Saber que tu fez o que era para ser feito, que tu cumpriu, né? Pois bem, nesse ajuste de contas, o que ganhou 5 foi elogiado. O que ganhou 2 foi elogiado. Servo bom e fiel. E ambos foram convidados a participar da alegria do seu senhor. Agora, vamos para o 24. Chegando por fim, o que tinha recebido um talento, disse: sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Aí que eu te digo, ó, as imprudentes ficavam falando, se justificando. O peixe morre pela boca, é só tu dar tempo. Aí aqui, o que esse do talento tá fazendo? Olha o que ele fala. O Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou. Fiquei com medo. Você parece aquelas pessoas que tu pergunta assim, tudo bem? E a pessoa começa a te contar um monte de coisa que não tem nada a ver, né? Ele tinha que devolver, né? Ele tinha que prestar contas. Era um ajuste de contas. E olha o que ele falou. Fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Mas o Senhor respondeu: servo mau e preguiçoso, você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Tá uma pergunta. Então você devia ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Então, em primeiro lugar, o homem, o Senhor, disse: servo mau e preguiçoso. Ele já deu um talento apenas para ele, porque ele não era digno, ele não estava nem aí. Ele fazia o mínimo necessário. Era um servo mau e preguiçoso. Sabe aquilo que eu falei para vocês? Ah, tá 30 anos, nunca leu a Bíblia inteira. Passa a semana inteira sem ler a Bíblia, mas fica horas e horas fazendo qualquer outra coisa. Sabe isso? Ah, eu sou de Deus, mas acredito em coisas absurdas. Então, servo mau e preguiçoso. Isso pode abranger diversas áreas da nossa vida, ser mau e preguiçoso. E voltando lá para prudente, para sábia, para inteligente, nós vimos que a preguiça nada tem a ver com o reino de Deus. Porque Deus trabalha, Jesus falou, eu trabalho, meu pai trabalha e eu trabalho. O trabalho é uma bênção de Deus. Então ser preguiçoso, ser mau, ser negligente, ser imprudente, tudo isso são características que nada tem a ver com o Espírito Santo agindo nas nossas vidas. E aí vem o eu tive medo. Tu tá entendendo? Ele tá dizendo pro Senhor dele, eu sou medroso, eu sou covarde, eu sou tímido, eu sou encolhido. E o que a palavra de Deus nos diz? Não recebemos o espírito de medo. Não nos foi dado o espírito de medo. Não tá no teu DNA, não tá na tua lista, não tá no nada que Deus colocou nos teus equipamentos, na tua bagagem. Não. A Bíblia diz, tu não recebeu esse espírito de medo. Deus não te deu isso. Seja forte e corajoso. Não temas, não tenha medo, não te atemorize. Então ele está dizendo que eu sou medroso. E é o que eu digo para vocês, é esse blá blá blá, essa conversa fiada. A pessoa ela tropeça nas suas próprias palavras. Esse servo mau e preguiçoso, ele se condenou. Ele mesmo se sentenciou. 28. Portanto, tirem dele o talento e deem ao que tem 10. Porque a todo o que tem, mais será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lancem-no para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então, olha só, ele já ele já era mau, preguiçoso, medroso, agora ele é inútil. Tu tá entendendo? E aí eu tenho que fazer as contas com vocês. Por quê? Quem tinha 5 ganhou 10. Quem tinha 10 ganhou mais um desse aqui. Então o que aconteceu?
Ele tinha 340, quer dizer, ele ganhou 340 quilos de ouro. Quem tem em abundância, ó, vai ganhar mais. E o que não tem, vai perder o que tinha. Vai ser tirado dele. Então, ganhou 170. Conseguiu mais 5, ficou com 340 e ganhou 10%, quer dizer, ganhou 1 a mais. Então ele ficou com 375 quilos de ouro. É isso. E o outro que tinha 34 perdeu até o que tinha. Ele foi para o inferno. 31. Quando o Filho do Homem vier na sua majestade, todos os anjos com ele, então se sentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Lembra que eu falei para você sobre isso, do direita e esquerda? Então, ovelhas e cabritos, bem e mal, dia e noite, luz e trevas. É sempre esta comparação, esse paralelismo que a gente vê em toda a Bíblia. E que é o que o mundo quer derrubar, quer desmanchar, quer misturar. Porque a Bíblia diz, é frio ou é quente? O morno, o Senhor vomita, o Senhor tem náuseas, enjoa, ele expulsa. Então o que acontece? Aqui está dizendo, ó, todas as nações serão reunidas em sua presença. Todas as nações. Nós vimos que o Senhor Jesus, ele repreendia pessoas, mas repreendia cidades. Vimos nos livros proféticos, nações, países também serão repreendidos e julgados e sentenciados e recompensados. Depende das suas obras, né? Então, cada uma será julgada. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então, trono de glória. Não cabe a nós fazer essa separação. Não. Quando o Filho do Homem vier na sua majestade e todos os anjos com ele, então se sentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença. E nós sabemos que existem nações que viraram as costas para Jesus, que perseguem os cristãos, que fazem atrocidades. Todas as nações. Sério isso, né? Todas as nações. Quer dizer, cada uma delas diante de Deus. Cada uma delas. 34. Tem gente que não acredita, né? Mas olha aqui, tá na Bíblia. Quando a gente estudou os livros proféticos, isso foi muito forte para nós também. Cada nação, cada estado, cada cidade, cada pessoa, cada autoridade. O Filho do Homem, quando o Filho do Homem vier na sua majestade, todos os anjos com ele, então se sentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. 34. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Aí aqui eu preciso falar para vocês sobre desde a fundação do mundo, porque a gente sabe, a gente já estudou o Cordeiro de Deus que foi morto, né? Antes da fundação do mundo, que eu falei para vocês em Apocalipse 13, 8, a gente viu no Gênesis. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu. Efésios, também tem uma playlist no canal sobre Efésios. Então agora está sendo dito, ó, antes da fundação do mundo. Jesus falou para os discípulos, não fiquem tristes. Eu estou preparando a morada para vocês. Está tudo sob controle. Nunca nada saiu do controle da soberania de Deus.
35. Porque tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Eu era forasteiro e vocês me hospedaram. Eu estava nu e vocês me vestiram. Enfermo e me visitaram. Preso e foram me ver. Então os justos perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer? Ou com sede e lhe demos de beber? E quando foi que vimos o Senhor como forasteiro e o hospedamos? Ou nu e o vestimos? E quando foi que vimos o Senhor enfermo ou preso e fomos visitá-lo? O rei respondendo lhes dirá: em verdade lhes digo que sempre que o fizeram a um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Então, sempre que tu fez para Jesus. Porque é o amor de Deus que nos constrange. É o Espírito Santo de Deus que produz o fruto do amor, da bondade, da benignidade, da generosidade. Então, sempre que tu fez para Jesus. 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, lembra? Aí tu pensa isso numa escala mundial. Afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então preste bem atenção, o fogo eterno não é para os seres humanos, é para o diabo e seus anjos. Afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Os seres humanos não eram para estar lá. Por isso nós temos que pregar o evangelho, anunciar as boas novas, saquear o inferno. Porque o inferno é preparado para o diabo e seus anjos. Só que o diabo e seus anjos faz o quê? Tenta as pessoas. Quer atrair os seres humanos para roubar, matar e destruir. Quer levar as pessoas para o inferno. Mas o fogo eterno, o inferno, o castigo, a sentença final foi preparado para o diabo e seus anjos. Vamos lá. Porque tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e vocês não me deram de beber. Sendo forasteiro, vocês não me hospedaram. Estando nu, vocês não me vestiram. Achando-me enfermo e preso, vocês não foram ver-me. Vocês não foram me ver. E eles lhe perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo, preso, e não o socorremos? E então o rei responderá: em verdade lhes digo que sempre que o deixaram de fazer a um destes mais pequeninos, foi a mim que o deixaram de fazer. E estes irão para o castigo eterno, porém os justos irão para a vida eterna. Então, toda vez que nós deixamos de fazer, quem sabe fazer o bem e não faz, está pecando. Toda vez que eu olho para mim, né, e eu quero me poupar, ou eu quero ser servida, ou eu quero ser feliz, ou eu acho que isso não compete a mim. Ah, isso é pro governo, isso é, sei lá, pro pai dele. Ah, isso é para uma instituição. Quer dizer, quando tu coloca a responsabilidade nos ombros de uma outra pessoa, tu tá dizendo que tu não quer fazer. Tu não tá tendo compaixão e misericórdia. Tu tá muito mais preocupado com a tua vida do que em socorrer quem tá com fome, quem tá com sede, quem tá com frio, quem tá doente, quem tá sozinho, solitário, abandonado. Então toda vez que a gente deixa de fazer, a gente tá pecando. E não importa, não compete a nós julgar isso, ou esse ou aquele. Lembra? O semeador saiu a semear. O que nos importa é semear, é fazer o bem. Porque a gente está fazendo isso para Jesus, para Deus. E aí, o resumo deste capítulo, né? Servo bom e fiel. Esse vai para a vida eterna. Agora, o servo
mal, preguiçoso, medroso, inútil, vai para o castigo eterno. O que é o castigo eterno? É a separação eterna de Deus.